Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Bom dia para o oitavo ano A e boa tarde para o oitavo ano B. Gente, na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o segundo reinado da história do nosso país, da história do Brasil, ou seja, a história de Dom Pedro II. Nós vimos em nossa última aula que no ano de 1840, apoiado pelos liberais, vai haver o chamado golpe da maioridade. Este golpe da maioridade marca o início do reinado de Dom Pedro II, no ano de 1840, quando, aos 14 anos e 7 meses, Dom Pedro chega ao trono do Brasil. E ao assumir o trono brasileiro, ele vai comandar o Brasil agora como novo imperador, e mesmo assim havendo ainda uma disputa entre os liberais e a disputa também entre os conservadores. Então, mesmo com a eleição, mesmo com a chegada de Dom Pedro II ao poder, iniciando o segundo reinado, havia disputa entre os liberais e os conservadores. Existia naquela época algumas eleições, como a chamada eleição do cacete. Por que é chamada desta forma? Porque os eleitores, eles eram levados à força para votar. Então, se não fosse votar, apanhava, ou até mesmo se algum candidato desistisse da candidatura, então era aquele que passava também por esse período que era chamada a eleição do cacete, ou seja, apanhava mesmo, Gente, no período da história do segundo reinado, alguns pontos muito importantes é bom nós lembrarmos, como por exemplo, surge nessa época o Ministério Conservador, no qual Dom Pedro ele assume o poder do Brasil, e esse poder de Dom Pedro é um poder organizado. Nesse período ele existe o poder judiciário, e esse poder judiciário também nas mãos do imperador, organizado assim o poder central. Existe no governo, nesse momento, um império centralizado. O exército vai ser um exército forte, um exército organizado, vai se ter a Guarda Nacional. Agora, tudo isso sob o comando centralizado no imperador. Existe nesse período, por exemplo, também algumas revoluções. Entre essas revoluções, a chamada Revolução Praieira. O que foi isso? Gente, foi um movimento que aconteceu em 1848, aconteceu em Minas Gerais, em São Paulo, em Pernambuco, E esse movimento, ele não concordava com o governo centralizado de Dom Pedro II. Por exemplo, se tinha a ideia até mesmo de se instalar a república, de se proclamar uma república. Pois bem, no contexto desse segundo reinado, vai existir uma força muito grande, que é o poder moderador. Esse poder é um poder imperial que comandava todo o Brasil de forma centralizada. Na figura de quem? Entendam aqui que este governo é coordenado de forma centralizada, e de uma forma centralizada na figura do segundo rei, do segundo reinado, que aqui nesse contexto é centralizado na figura de Dom Pedro II. Então, esses são os primeiros momentos do governo de Dom Pedro II, Existia a ideia de ter uma conciliação, mas o fato é que Dom Pedro II se fortalecia cada vez mais no governo, no império, e isso vai fazer com que o governo dele possa durar na história do Brasil quase meio século de história no segundo reinado do nosso país, no segundo reinado do Brasil. Gente, por hoje nós estamos terminando por aqui. Peguem o livro de vocês, coloquem aí na página 254 e 255 até 256. Tá bem? Tem apenas 6 questões, terminando com a sexta questão, que é sobre o Gabinete de Conciliação no Brasil, que foi uma estrutura política na época criada, e daí essa estrutura
estrutura política ela visava de alguma forma impedir que a República fosse acontecer no Brasil, que a República pudesse se instalar no nosso país, no Brasil. E com essa questão nós terminamos esta aula de hoje, tá bem? Na próxima aula nós vamos continuar com com o segundo reinado e a economia do Brasil, do nosso país, neste período do segundo reinado, indo até a abolição da escravidão com a chamada Lei Áurea. Mas isso nós vamos trabalhar na aula de amanhã, tá bem? Gente, no mais, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula, se Deus quiser.